Olá pessoal, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o Jefferson e hoje eu estou aqui dando início ao primeiro vídeo do nosso canal Simples Teologia. Um canal onde nós vamos estar falando um pouco de teologia, um pouco sobre os assuntos da Bíblia que nos traz aí grandes curiosidades, né? Assuntos demasiadamente importante para o nosso dia a dia, e através deste canal nós vamos estar trazendo algumas palavras em alguns ensinos teológicos, algumas revelações através da palavra de Deus e da teologia para o nosso melhor entendimento, para que nós possamos saber lidar melhor com a palavra de Deus, com as Escrituras, numa hora de um ensino, de uma pregação, de um debate teológico. E então nós vamos tentar, nesse canal, falar sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, de uma forma mais simples, de uma forma mais clara, a qual vocês possam entender, né? E poder guardar esse conhecimento e também passar para frente esse conhecimento, entendendo que a teologia ela é algo que você absorve para poder passar para frente. E a teologia ela é algo, basicamente podemos dizer que ela é algo simples, né? Simples entre aspas, porque a teologia ela tem que ter pelo menos três princípios básicos, três princípios que é o alicerce da teologia. É bem verdade que nos dias de hoje, e talvez sempre existiu, a teologia ela se ramifica em vários tipos, né? Existe uma ramificação muito grande de teologia, vários pensamentos, né? Às vezes sobre o mesmo texto, sobre o mesmo assunto, nós vamos ter vários pensamentos, nós vamos ter vários entendimentos teológicos, e isso não é errado, isso de certa forma é sadio, mas nós temos que ter um entender da teologia, um entender nesse aspecto teológico sobre essas ramificações, que é isso que vai dar o fundamento para qualquer base ou pensamento teológico. Qualquer base de pensamento teológico, ele tem que estar alicerçado em três alicerces, né? Três fundamentos iguais, independente da sua ramificação, do seu pensamento teológico. Existe três alicerces e toda teologia boa, né, uma teologia mais completa, uma teologia mais fiel às Escrituras, tem que estar alicerçada. E qual seria esses três alicerces? Nós poderíamos, de uma forma simplificada, para que vocês possam entender, dizer da seguinte forma: a teologia ela poderia se basear, né? Ela poderia que se basear em Deus, Jesus e salvação. Por quê? Deus, Jesus e salvação. Por quê? Na história da humanidade, da criação da humanidade feita por Deus, Deus, no princípio, ele arquitetou um plano. Deus ele arquitetou um plano. Esse plano de Deus, ele entra em vigor, ele se concretiza, né? Ou ele entra em trabalho funcional a partir de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, se concretiza a salvação. Então nós temos um plano de Deus no início,
Jesus Cristo e a salvação. Esses três parâmetros que nós temos aqui, eles podem ser muito bem compreendidos por nós como fé ou crer, né? Fé ou crer no plano de Deus, no plano divino de Deus, na existência de Deus. Se você tem fé e crê no plano divino de Deus, então você vem para Jesus, você vem com obedecer à vontade do Senhor Jesus, que por consequência você chega à salvação, aonde é necessário a santidade. Então nós temos aqui isso, parâmetro básico de qualquer teologia cristã, teologia alinhada com as Escrituras. Plano de Deus que vem em Jesus, se concretiza em Jesus, que leva o homem à salvação, certo? Então nós devemos ter fé no plano de Deus, ter fé em Deus, obedecer ao seu Filho Jesus e termos a santidade que nos leva à salvação. Então, isso é um conjunto de fatores para a salvação do homem e que a teologia tem que estar ligada a isso. Só que, como nós dissemos, existe uma ramificação de teologia, existem vários tipos de teólogo. Dentro do protestantismo existe uma grande linhada de teólogos tradicionais, teólogo pentecostal, teólogos neopentecostais, né? E assim por diante. Nós vamos ter calvinistas, nós vamos ter armínios, nós vamos ter aqui uma vasta gama de teologias aqui. Mas o que acontece? O que nós devemos entender na teologia é que toda teologia que ela tem o verdadeiro princípio cristão de seguir a Bíblia, ela sempre tem que sair de um ponto. Qual é o ponto que ela tem que sair? Qualquer teologia, não importa a teologia que você, da escola que você está estudando, da igreja que você está estudando, não. Você tem que observar se essa teologia que você está estudando, qual é o ponto de saída dela. O ponto de saída dessa teologia tem que ser Deus, o plano de Deus para toda a humanidade. Essa teologia tem que crer no plano de Deus. Essa teologia tem que demonstrar o plano de Deus, tem que aceitar o plano de Deus, aceitar a criação, aceitar os mandamentos, aceitar tudo aquilo que Deus propôs no Antigo Testamento, né? Aceitar tudo aquilo, certo, que a Bíblia traz para o homem nos dias de hoje sobre os aspectos e atributos de Deus. Então, uma teologia, ela tem que ter a sua partida nesse princípio. Crer no plano de Deus. Esse é o principal. Nesse percurso da história, do plano de Deus até Jesus, até nós chegarmos em Jesus, existem várias teorias de vários assuntos, de vários aspectos. Então, essa teologia, ou essas teologias, elas podem passar por ramificações. Nós vemos aqui que nós temos uma linha de Deus a Jesus, do plano de Deus ao cumprimento em Jesus, nós temos uma linha reta. Essas teologias, elas podem muitas das vezes fazerem umas curvas, né, dentro dessa linha. O que quer dizer essas curvas? Uma ramificação teológica pode acreditar em um assunto baseado na Bíblia
esse mesmo assunto, esse mesmo texto, pode ter uma interpretação diferente para uma outra determinada igreja, para uma outra determinada facção teológica, vamos dizer assim. Então, isso é sadio. Nós podemos dar como exemplo aqui a teologia que acredita que Moisés ressuscitou. Né? Uma teologia que acredita que Moisés ressuscitou. Eu, inclusive, sou adepto dessa teologia. Uma outra teologia acredita que Moisés ainda está morto, que Moisés ainda não ressuscitou. Nós não vamos entrar nesses detalhes sobre Moisés estar vivo ou morto, é só para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. Então nós podemos ter uma teologia que sai daqui, do plano de Deus, né? que crê, tem a fé nos planos de Deus, e essa teologia ela pode vir aqui porque ela crê nesse aspecto, nessa teoria de Moisés estar ressuscitado. Podemos ter uma teologia que sai desse plano de Deus também, né? E ela varia, e ela não passa aqui, mas ela passa por aqui, porque ela não acredita que Moisés está vivo, que Moisés ressuscitou. Então, isso são pensamentos teológicos. Isso é errado? Não, não é errado. São teorias. Isso não vai envolver, não vai prejudicar o que é mais importante. E o que é mais importante? O que é mais importante é você chegar aqui, na salvação, na santidade. Então, essas teologias, por mais que elas se diferem em alguns aspectos, elas têm que ter algo em comum. Elas têm que sair do plano de Deus. Pode dar a volta que elas quiserem, mas elas têm que passar pelos mandamentos de Jesus Cristo, pela vida de Jesus Cristo, pelo ensinamento de Jesus Cristo. Né? Ela pode vir, pode ir, mas ela tem que passar, porque isso aqui é o primordial para a nossa salvação. Plano de Deus, concretização em Jesus Cristo, no trabalho de Jesus, para a nossa salvação. Ela tem que passar. Ela tem que passar nessa linha de Deus, que Deus estabeleceu, a teologia ela tem que passar, uma teologia mais fiel ao plano de Deus, ela tem que passar por esse ponto. Então ela passa por Jesus, ou ela obedece os preceitos de Jesus, a lei de Jesus, né? Ela continua a sua caminhada em vários pensamentos sobre vários aspectos, e muitas vezes ela está certa, muitas vezes não, mas ela termina na salvação. Igualmente a outra aqui. Ela passa por Jesus, mas termina na salvação, porque ela prega a santidade. Então, como saber se uma teologia é uma teologia adequada? Como saber se eu posso estudar naquela faculdade de teologia, se eu posso fazer teologia naquela igreja, com aquele pastor, com aquele professor? Você tem que primeiro ver esses aspectos dele. Qual é a base da teologia dele? Que Deus criou todas as coisas? Que Deus teve um plano para todas as coisas? Porque existe sim teologias que desmerecem 100% da criação de tudo a Deus. Que o plano da criação não foi Deus que fez, ou que não foi Deus que fez no seu total. E que houve aqui uma ajuda, Big Bang, revolução tal, e essas coisas, né, que se pregam por aí. Existe uma teologia que então essa teologia ela não tem o princípio da Bíblia como base, como o plano de Deus até chegar em Jesus. Aí você vem em Jesus, você vai encontrar teologias
e não coloca Jesus na posição como ele é. Coloca Jesus como anjo, coloca Jesus como homem, coloca Jesus como um ser superior, coloca Jesus como um ser que não deve ser obedecido ao pé da letra, como um filho de Deus, como o próprio Deus. Então você tem que observar esses tipos de teologia. E por fim, a salvação. O que a teologia está te falando sobre salvação? Porque tem teologia que fala sobre vários assuntos miraculosos, mas esquece de falar sobre o principal para a vida do homem, que é a salvação, que só pode ser alcançada pela santidade. Então, uma teologia que fala que o homem é salvo, predestinado, que não importa como o homem viva, o homem vai ser salvo, ou o homem vai ser condenado, e esse tipo de coisa. Esquece de falar da importância da salvação com a santidade, que vem através de obedecer a Deus, que vem através de crer nos planos de Deus, né? Que vem através de obedecer a Jesus, que vem através de ter fé nos planos de Deus. Uma teologia que não prega, que sai fora desses 3 princípios básicos, então, meu amigo, sai fora. Porque na teologia você vai ver diversas adversidades. Você vai sentar com 2, 3 teólogos e você vai perguntar sobre o mesmo assunto para ele, e se você sentar com 10 teólogos e perguntar sobre um assunto, pode ser que cada um tenha uma divergência um do outro, e cada um dos 10 tem um ponto diferente. Porém, se você quer saber se eles estão dentro de uma teologia voltada para as coisas de Deus, ainda que eles tenham várias divergências sobre vários assuntos, esses 3 pontos aqui não pode haver divergência. É plano de Deus para a vida de Jesus Cristo, para a salvação do homem. Crer no plano de Deus, obedecer o enviado de Deus e a santidade para alcançar a salvação. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Peço desde já que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, certo? Compartilhe, e logo logo nós voltamos aí com mais vídeos como esse para vocês. Até mais, fiquem na paz.